Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre dupla Grenal. Nesse vídeo que é um pouquinho diferente, por quê? Fabrício Falkowski, repórter do Correio do Povo, que aliás já deu entrevista recentemente aqui nesse canal e que tem esse livro aqui publicado, ó. Ele é setorista do Inter há muitos anos, tá? O Inter, o jornalismo e nós. Contando várias histórias dele, vivida, por exemplo, no Mundial de Clubes. Com o Fernandão, a foto ao lado da taça. Com o Fernandão, ele cobre Inter aqui quase 30 anos e tem muita experiência. Mas fez esta matéria aqui que é uma obra-prima. Dizendo o seguinte, ó, no Correio do Povo. A grandeza de Grêmio e Inter acabou? Como a dupla perdeu protagonismo no futebol brasileiro? Cara, são 12 capítulos, que é a desigualdade, a realidade, tudo que a dupla Grenal tá fazendo, como se criou o abismo com o Flamengo, com o Palmeiras, o Brasil mais parecido com a Europa, SAFs e lá no final entrevistas com o presidente Barcelos e com o presidente Guerra. E mesmo que ele fosse setorista do Inter, ele entrevistou e tratou também sobre o Grêmio. E aqui, cara, eu vou começar repercutindo o lado do Grêmio, porque a manchete é bombástica. A entrevista do presidente Alberto Guerra, que tá nas páginas do Correio do Povo, diz o seguinte, ó, aspas, hoje sou a favor da SAF. E aqui é o presidente falando o seguinte, ó, explicando o que é o presidente e tudo mais. Acabou a grandeza do Grêmio? De forma alguma. E essa era uma pauta que não era, ele é setorista do Inter, então tava fazendo pro Grêmio. Não. Ele tava fazendo para todo mundo. Ele disse, o time de hoje, que ainda precisa evoluir, é melhor do que eu encontrei quando assumir. Se mantivermos o rumo, tivermos paciência, podemos colher os frutos em breve. Por que o Grêmio não resolve a questão da arena? Extremamente importante. Diz que é um problema complexo, mas que, ó, no dia em que o Grêmio tiver a arena, a nossa receita pode crescer de 25% a 30%. Os próprios balanços da arena estimam um impacto de 80 milhões no ano. Mesmo descontando os custos de manutenção, sobram 50 milhões para o clube. Isso mudaria muita coisa. Ou seja, a arena fatura 80 milhões. Se tu tira 30 milhões, que é para manutenção de um negócio daquele tamanho, sobra 50. Cara, 50 milhões hoje é um reforço de 8 milhões de dólares ou de euros todo ano que tu pode contratar. Em 2, 3 anos tu tem 3 grandes titulares no teu time. E ele fala sobre a distância pro Flamengo e pro Palmeiras. Todo mundo sabia que no dia que o Flamengo se organizasse ficaria difícil. Aí ele falou, enquanto isso, o Grêmio gasta 50 milhões por ano só com juros. Isso compromete o cofre. E aqui vem a SAF. Esse é o ponto do presidente Guerra. Me elegi contra a SAF e defendi isso por mais de 2 anos, mas hoje sou favorável. Talvez eu seja o único dirigente a dizer isso com clareza. Precisamos da proposta certa, de uma empresa que conheça o esporte e queira vencer e não apenas lucrar. Isso é importante. Aí vem uma pergunta, o Grêmio já recebeu alguma proposta formal? O assunto está sempre na mesa, pela grandeza do clube, a procura constante, mas nenhuma conversa evoluiu até agora. E ele diz que ele gosta do modelo do Bahia, mas que há vários possíveis e tudo mais. Bom, é isso que disse o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. E essa, para mim, é uma manchete extremamente relevante. O presidente Guerra é a favor da SAF, sem meias palavras. Ele disse, olha, combati isso por anos, mas agora não tem, o Grêmio tem que virar SAF, tem que alguém injetar dinheiro. Mas também falou que o endividamento bancário consome 50 milhões de reais por ano do Grêmio, que se pagasse esse endividamento, se alguém enfrentar, e ele até disse que com paciência vai pagar isso, a pessoa pode ter mais esse dinheiro e quem comprar a arena vai ter também mais 50 milhões. Ou seja, compra a arena e enfrenta o endividamento, tu tem 100 milhões de reais a mais aí para gastar por ano, que, convenhamos, dá para melhorar bastante a situação. Mas essa é a opinião do presidente Guerra. Agora vem a do Inter. Na mágica da edição aqui já estamos com o presidente Barcelos e o que ele fala é muito mais difícil do que parece gerir um time do tamanho do Internacional. A entrevista do presidente tem o seguinte, a mesma pergunta, acabou a grandeza do Inter, que era um especial, acabou a grandeza, e ele não, o Inter é muito grande se gracendo, mas o futebol mudou, hoje em dia exige outra lógica, o clube precisa se adaptar a essa nova realidade. Aí ele coloca, por que Flamengo e Palmeiras deixaram a dupla para trás? Porque são grandes clubes e estavam em mercados subaproveitados até pouco tempo. Inclusive, Inter e Grêmio tinham receitas maiores do que eles há alguns anos. Mas eles souberam explorar o seu potencial. É o que a gente viu. O dia que eles organizassem, principalmente o Flamengo, né? Como enfrentar uma dívida que pode chegar a 1 bilhão? É o maior problema do clube. Só em juros perdemos de 80 a 100 milhões de reais no ano, que é o que o JB tá dizendo sem parar.
Se tivéssemos esse dinheiro, tudo seria diferente. E ele explica que o Inter hoje ele tá funcionando num superávit. O Inter hoje, tudo que gasta e o que recebe é positivo, mas é que tem que pagar a dívida. E aí, é claro, o presidente tá dizendo o seguinte, ó, eu pago a folha, eu sobrevivo, eu não estou aumentando a dívida, mas aumenta de alguma maneira porque o juro do banco tá correndo e tudo mais. E ele fala que reduziu despesas, tá aumentando receitas, tá profissionalizando o clube. Mas a real é que a dívida tá chegando a 1 bilhão mesmo com ele. O senhor é favorável ao Inter virar SAF? O presidente Barcelos disse algo muito parecido com o presidente Guerra, mas de outro jeito. O Inter precisa de novos recursos. Pode ser que não venham via SAF, mas será preciso encontrar uma nova forma de financiamento. Acredito na construção de um modelo Inter. Estamos trabalhando nisso. É um tema que encontra resistência, mas o debate será inevitável em algum momento, seja por urgência ou pela oportunidade da proposta. Aqui vem outra questão. O Inter já foi procurado por investidores? Não, nunca houve nenhuma proposta. Peraí, aqui tem um ponto importante. Primeiro, Barcelos, presidente do Inter, tá falando que precisa de um modelo Inter, de uma construção. Ele tá querendo explicar que, cara, tem que ser uma SAF, mas tem que ser uma SAF do jeito do Internacional, tá? É uma leitura minha. Pra mim tá claro. Pra o presidente Barcelos, o melhor caminho é sim uma SAF. A melhor situação seria, sim, fazer uma SAF, mas tem que ser de um jeito que faça sentido para o Internacional. Tipo, tem a SAF do Fortaleza, que o clube controla e tem investidores, tem a SAF do Bahia, tem todas as SAFs disponíveis aí que você sabe que existem no futebol. Pois então, agora ele quer um modelo Inter. Mas também tem outra questão. Ele diz que está encontrando resistência. Bom, está encontrando resistência. Recentemente o Inter quis passar as debêntures. E eu imagino que é isso que o presidente está falando. Me permitam aqui, eu não posso me furtar. Fui a favor de negar aquela debênture que foi tentada. Sabe por quê? Porque aquilo ali não tinha o que tem no São Paulo. São Paulo fez debêntures e conseguiu dar certo, pelo menos no que nós vimos. Que é, pega dinheiro emprestado de investidor com juro mais baixo que o banco, paga o banco e depois acaba pagando o investidor. Tu diminui essa dívida aumentando sem parar. Só que sabe que a questão? Tu tem que colocar, o São Paulo colocou limitadores. Porque senão tu pega os 200 milhões, joga no time, faz um time, é campeão e às vezes nem é campeão, e aí aumenta a dívida. Além de ter que pagar o banco, ainda tem que pagar o investidor. Então tinha que ter essa proteção. Tinha que ter essa camada de proteção para não fazer o que fizeram com os 110 milhões da Liga Forte. Pega os 110 milhões, contrata um grande time, paga a dívida, abre crédito no teu nome, faz um grande time, não ganha e agora tu tá com um grande time para pagar e ainda a dívida vai aumentar. Então assim, é complexa essa situação. E ele tá dizendo que nunca teve investidores. O Inter nunca teve investidores. Sobre recuperação judicial, ele diz que não é uma saída, ela fecha a porta para mercados, tem efeitos mais negativos do que positivos. É impossível prever o que pode acontecer nos próximos 2 ou 3 anos no Internacional. Frase fortíssima do presidente Alessandro Barcelos, que, diga-se de passagem, sempre foi muito transparente nessas situações das dificuldades que se encontra atualmente no Internacional. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo.